Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Que legal ter vocês aqui. Oi, Kênia. Oi, Elmo. Tudo jóia? Gente, hoje nós vamos conversar sobre intestino, tá? É uma live para falar um pouquinho como que o intestino funciona, né? Qual que é a importância do intestino para o nosso organismo, para a saúde, né? Como que a gente pode melhorar essa função intestinal. Quem tem constipação, quem tá tendo diarreia, constipação, às vezes tem episódios de diarreia e episódios de constipação, né? Juntos. Ou então muitos gases, né? Estufamento. Então, tudo isso a gente pode trabalhar através da alimentação, né? A alimentação vai ajudar bastante, tá? Então, para quem vai assistir também esse vídeo gravado, né? Que ainda não me conhece. Meu nome é Fernanda Gonzaga, eu sou nutricionista. E no vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando sobre o intestino, tá? Foi uma sugestão de uma seguidora, né? Eu abri a caixinha e ela deu essa sugestão de fazer esse tema dessa live sobre o intestino, né? Sobre os alimentos que podem melhorar aí a função intestinal, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, vamos tirar as dúvidas. O Elmo já colocou aqui que ele tem sempre diarreia, né? E a gente vai entender um pouquinho. Primeiro a gente tem que entender como que o intestino funciona, qual que é a importância dele, né? O que impacta as células do intestino, né? O nosso intestino tanto delgado quanto o intestino grosso, para que ocorra isso, né? Ocorra a diarreia, ocorra a constipação, os gases, a distensão abdominal. Então, vocês vão entender um pouquinho os alimentos. E eu vou colocar no final, né? Na hora que eu explanar um pouquinho mais, depois que eu explanar um pouquinho mais sobre o intestino, eu vou colocar como que eu faço, né? Nos meus atendimentos, como que eu trabalho essa questão do intestino, né? Com os pacientes. Principalmente os pacientes que têm aí diarreia ou que têm constipação, né? Que estão tendo isso frequentemente. Então, a gente tem estratégias nutricionais para trabalhar essa questão e não entrar com medicação, né? Que é o que muitas pessoas fazem, que apareceu o problema de constipação, né? Começou lá a ter algum problema com o intestino, já corre na farmácia, já compra uma medicação, já usa essa medicação para fazer o intestino funcionar e tá tudo certo, e resolvido o problema, né? Não tá resolvido o problema, porque muitas vezes a gente faz um efeito rebote, né? Que a gente chama. Ao invés da gente ajudar, a gente acaba prejudicando mais ainda o nosso organismo, tá? Então, quando a gente usa a medicação, a gente não tá ajudando o nosso intestino, tá? Nosso intestino, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer movimentos por conta do meu estilo de vida, por conta dos alimentos que eu ofereço para ele. E não por conta de medicação, né? Quanto mais medicação a gente dá para ele, mais ele fica preguiçoso, né? Então a gente acaba que prejudica mais ainda o nosso intestino, tá? Então vamos lá. Eu não sei se vocês sabem qual que é a função do intestino. Vocês já ouviram falar quais são as funções do intestino? Hoje o intestino é um órgão, né, que está sendo muito estudado. Tem muitos mitos, né, sobre o intestino. A gente sabe hoje que ele é muito, muito importante na nossa imunidade, para a nossa imunidade também. Ele tem relação com o cérebro. Então, o intestino vai muito além de eliminar as fezes, né? Então, a gente tem como função importante, né, do intestino excretar, claro, né? Ele é um órgão que ele acaba excretando as fezes, né? E aí levando as substâncias que não servem para o nosso organismo, os resíduos, né, metabólicos embora, livrando a gente desse excesso de resíduos do que não serve. Assim como o rim, assim como a nossa pele, também fazem a mesma coisa, né? Tem a mesma função de excretar essas substâncias. Alguns nutrientes, algumas substâncias, elas são excretadas somente pelo intestino. Outras são tanto pelo intestino quanto pelo rim. Outras são pelo rim e pela pele, né? Então, os órgãos, eles excretam as impurezas, né, do nosso organismo de diversas formas, tá?
O que é importante a gente saber do intestino, né? Além desse processo de excreção que a gente já sabe. Que o intestino, ele é um órgão importantíssimo na absorção dos nutrientes. A gente muitas vezes fica focado no estômago, né? Como um órgão importante para a absorção dos nutrientes. Mas não, o órgão que mais absorve os nutrientes, o órgão responsável pela maior parte da absorção dos nutrientes para o nosso corpo é o intestino, né? Então, por isso que ele é tão importante para a nossa saúde. Por isso que é tão importante cuidar da saúde do intestino, para que ele traga para o nosso corpo as substâncias, os nutrientes que o nosso corpo precisa, né, para nos manter saudável e para nos manter distante das doenças, né? Que ele também é um órgão que ele vai ajudar o nosso corpo no processo de defesa, né? Então, principalmente o intestino delgado, ele tem essa função, né, de defender o nosso corpo dos agentes agressores, tá? Então, olha só quanta coisa importante, né, o nosso intestino faz, tá? E aí, quando a gente pensa no processo de digestão, né, no aproveitamento dos nutrientes, como que a gente pode aproveitar melhor, como que o nosso intestino pode absorver melhor os nutrientes, a gente tem que lembrar de todo o processo de digestão, né? De como que acontece o nosso processo de digestão. Todas as etapas que entram nesse processo, todas elas são muito importantes, tá? Então, a gente tem a etapa da mastigação, né? A boca, as enzimas, né? As amilases. Então, esse processo, se ele é negligenciado, todo o processo absortivo, todo o processo de aproveitamento dos nutrientes também é prejudicado. Então, a gente tem que lembrar que o primeiro processo, né, da digestão, ele começa na boca. Então, a mastigação é muito importante, né? A mastigação e prestar atenção no que você está fazendo é muito importante. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que acontece? Se eu não mastigo direito, eu coloco, né, as partículas maiores lá pro estômago, e o estômago não tem mais dente, né, gente? Então, o que poderia ser melhor aproveitado, ele não é aproveitado. O estômago, ele vai jogar lá as substâncias, né, que são importantes, as enzimas para fazer a digestão, mas ele não consegue mais triturar aquilo ali. Se precisar abrir, né, para extrair alguma coisa de dentro, não acontece mais. Então, por isso que é muito importante o processo de mastigação, né? Então, mastigamos o alimento, jogamos ele lá pro estômago. O que acontece? Lá no estômago, se eu não produzo as substâncias, as enzimas, né, em quantidade suficiente para fazer o processo de digestão e para aproveitar esses nutrientes, eu também vou ter prejuízo na hora de absorver os meus nutrientes, né? Eu vou ter dificuldade também de aproveitar, de absorver. Então, outra etapa muito importante é no estômago. E muitas vezes a gente fala assim, eu comi muito, né? Tô com aquela sensação que tô estufada, tô com a barriga estufada, não consigo digerir direito o alimento. Quando eu como carne, eu fico muito tempo com essa sensação que eu tô cheia, né? Aquela sensação de plenitude. Isso tudo pode ser por conta das enzimas digestivas. Pode ser que você não tá consumindo, não tá produzindo essas enzimas na quantidade suficiente, tá? E aí começa todo o problema aí. Por isso, gente, que é muito importante a gente prestar atenção no nosso corpo. Ele mostra pra gente onde que tá falhando, né? O que tá acontecendo? Será que é lá na mastigação? Será que é no meu estômago? Será que é realmente no intestino? Então, tudo isso é um conjunto. Para eu saber se o meu problema de diarreia, ou o meu problema de constipação, ou a minha imunidade, né? Ou as gripes frequentes, né? O sistema imunológico baixo, né? Que a gente fala, eu tô sempre gripada, sempre com algum problema de saúde.
a gente precisa estar muito atento em todo o processo de digestão nosso, para tentar perceber onde que está o problema, né? Porque às vezes, quando a gente não percebe, a gente não está atento aos nossos sinais, os sinais do nosso corpo, a gente não sabe nem passar isso para o médico. E aí ele fica também com dificuldade de diagnóstico, né? Porque você não sabe apresentar o seu problema de verdade, né? E aí ele fica buscando, vamos ver lá, então vamos fazer esse exame, faz o outro, aí não dá nada, e faz outro e não dá nada. E aí a gente fica doido, né? Porque, tô tendo diarreia, ou tô tendo constipação, e não descobrem o que eu tenho, não descobrem qual é o problema, né? Então, estar muito atento ao teu corpo e os passos da digestão é muito importante, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o intestino, essas células, né, que a gente chama de enterócitos, essas células lá do intestino, elas ficam assim, ó. É como se elas ficassem bem apertadinhas. É como se essa mão fosse uma célula e essa fosse outra, tá? Elas ficam muito, muito apertadinhas, sem espaço entre elas. E isso é o intestino saudável, tá? O intestino saudável, ele tem as células dessa forma. E muitas vilosidades, né? Quanto menos vilosidades, a gente fala, né? Quanto menos vilosidades, assim, ó, ele tem, quanto mais espaçado ele fica, mais fácil penetrar substâncias aqui, né? E substâncias nocivas, né? Coisas que não era para cair na corrente sanguínea e acaba caindo. Então, se o nosso intestino, né? Se as nossas células lá do intestino começam a ficar assim, ó, mais folgadinhas, começa a penetrar coisa aqui que não era para entrar, né? Aqui embaixo aqui, assim, ó, é como se passasse o sangue, tá? Então, aqui é como se tivesse a corrente sanguínea e aqui as nossas células, né? Quando ele passa pela célula bonitinho, né? A substância entra aqui na célula, ele vê, vou aproveitar ou não vou aproveitar? É interessante ou não é interessante, né? Então, ele faz a seleção. E aí, o que é para ser aproveitado? Ele vai e manda para a corrente sanguínea. Não, isso aqui vai, né? Então, vai para a corrente sanguínea. O que não vai ser eliminado, tá? Agora, o que acontece? Tem muitos alimentos que a gente consome, às vezes a gente consome com frequência, em grande quantidade, que vão fazendo o quê? Essa parede aqui, né, das células, elas vão ficando mais frouxas por conta da ação de muitos alimentos que são agressores do nosso intestino. Então, esses alimentos eles vão agredindo a parede do nosso intestino, agredindo as nossas células e tornando essas células, né, mais permeáveis. Então, permitindo a entrada de mais agentes ali. Quanto mais permeável, que eu falei para vocês, pior, né? Então, muitas vezes a gente tá com problema na permeabilidade. Então, a diarreia, por exemplo, ela pode ser um problema devido à permeabilidade. Então, às vezes, o meu intestino ele está muito permeável, ele está permitindo a entrada de muita coisa ali que não deveria estar passando, tá? E aí, a gente começa a ter os problemas, né? E aí, eu posso ter um problema tanto de resposta inflamatória, né? Quanto de diarreia, quanto de constipação. Então, o nosso corpo, e cada corpo ele vai reagir de uma forma. Porque cada um tem as suas próprias, o seu próprio sistema de defesa e as células e as bactérias ali do intestino. Cada um tem a sua flora intestinal, né? Que é diferente um do outro, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente tá tendo muita diarreia ou tendo muita constipação, o primeiro alerta tem que ser: o que eu estou comendo? Quais são os alimentos que eu estou comendo em maior quantidade? Quais são os alimentos que eu não estou comendo, né? E aí vem a primeira sinalização que a gente pode ficar, né? Pode ficar mais atento, assim, o consumo de alimentos fontes de açúcar, ricos em açúcar. Os alimentos que são fontes de açúcar, né? Ou o próprio açúcar, ele faz muita fermentação. E aí, o nosso intestino não gosta tanto disso, né? E ele separa algumas
bactérias específicas ali, né? Então, eu vou aumentar um determinado grupo de bactérias por conta do consumo excessivo de açúcar. Muitas vezes a gente vai ficando com gases, vai ficando com estufamento ou tendo a diarreia por conta do consumo excessivo desse alimento. Outros alimentos também que agridem bastante e que o intestino não gosta muito, principalmente quando a gente come em excesso, são os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ricos em trigo modificado, por exemplo, né? As farinhas que são ultraprocessadas, né? As farinhas refinadas, tá? Essas farinhas, elas também prejudicam bastante o nosso intestino. Então, são esses alimentos que acabam prejudicando essas vilosidades, né? Fazendo essa permeabilidade, né? Ficar maior e aí prejudicando a nossa saúde, tá? Então, eu falei dos alimentos que são piores, né? E que vão fazer o nosso intestino piorar um pouquinho. Tem outros alimentos também, tá? Esses outros alimentos, na literatura, né, a gente tem os que defendem e os que falam que eles são os principais vilões, tá? Um deles eu falei que é o glúten, né, que tem na farinha. E o outro é a caseína, tá? Que tem no leite. Então, existem muitos estudos que eles mostram que essas substâncias, a caseína, o glúten, né? Essas substâncias, elas penetram, porque elas são maiores, elas são moléculas maiores e aí não consegue filtrar direito, o intestino não consegue filtrar direito, ela vai e cai direto na corrente sanguínea, sabe? É como se provocasse ali um excesso na hora que a gente consome, provoca um excesso, né, dentro da corrente sanguínea e aí o nosso intestino, ele ativa o nosso sistema de defesa, como se o nosso corpo começasse a ser invadido por substâncias que são ruins, que são maléficas, tá? E o nosso corpo, então, ele vai chamar os soldadinhos, né? Nosso intestino vai começar a sinalizar que é um processo de inflamação, um processo de invasão, que é para ajudar ali a combater aquelas substâncias que estão entrando ali, né? Ele começa a não reconhecer direito mais essas substâncias. Isso quando a gente come excessivamente, tá, gente? Não é porque você toma lá, às vezes, um copo de iogurte que isso acontece. Mas quando a gente consome vários desses alimentos, né, em grande quantidade, isso começa a acontecer. E quem tem já sensibilidade, né, quem já até diagnosticado, de repente, com uma doença celíaca, ou com intolerância, né, ou com alergia, tem várias, já é uma pessoa bastante alérgica, e isso pode agravar ainda mais, tá? Então, o leite, o trigo, né, são alimentos, a soja, amendoim, são alimentos que eles podem fazer isso, tá? Eles podem potencializar também essa agressão aí no intestino, né, fazer ele ficar mais permeável, provocar desbiose, né, no nosso intestino e então provocar a diarreia, a distensão abdominal, o inchaço. Tem vários outros alimentos que podem causar também desconforto, tá? Mas aí a gente vai falar, daqui a pouquinho eu vou falar de alguns deles também. Mas olha só, o que é importante até agora, né, do que eu falei pra vocês. É importante a gente entender que o nosso intestino, ele precisa ficar, quanto mais ele tiver íntegro, né, quanto mais as células estiverem juntinhas, melhor. Quanto menos alimentos ricos em açúcar e farinhas refinadas, né? Melhor, tá? Quanto menos a gente consumir, melhor. Mas aí, a gente também não pode só pensar no que a gente vai tirar da dieta, né? A gente tem que pensar também o que a gente precisa acrescentar na alimentação. Deixa eu ver aqui, né? Colocou, a constipação intestinal sempre predomina em mulheres e pior em idosos. Isso mesmo, Kênia. A gente tem realmente uma piora, né? Na verdade, do quadro de constipação, principalmente nos idosos. Eu ia falar disso um pouquinho mais pra frente, mas já vou adiantar pra vocês. O que acontece com os idosos? Eles diminuem muito
a mobilidade, né? Muitas vezes os idosos, principalmente acamados, idosos que já quase não andam, não fazem atividade física, né? Ou porque não conseguem, ou porque tem alguma doença, essa mobilidade, essa falta de exercício, essa falta de atividade física também promove a constipação, tá? Que é uma das coisas que eu vou falar lá na relação para vocês para melhorar o intestino, é uma das coisas que faz o intestino funcionar bem, que é a atividade física. Então, a atividade física, ela é imprescindível para quem tem constipação, para o tratamento da constipação. A gente precisa estimular os movimentos peristálticos do intestino. A gente precisa que o intestino faça movimentos. E para ele fazer esses movimentos, a atividade física, ela ajuda bastante, ela contribui muito, estimula muito esses movimentos. Quando esses movimentos eles ficam muito devagar, muito levinho, começa a constipação crônica, tá? Nas mulheres tem muito a questão hormonal também envolvida, tá? Então a gente tem a questão hormonal, mas também tem uma questão muito... Às vezes é questão hormonal, tá? A maioria das vezes não é. A maioria das vezes a gente conserta com dieta, com atividade física e com melhora do estilo de vida, tá? Por quê? O intestino, ele é um órgão bastante sensível. Eu não sei se alguém aqui já foi viajar e teve essa experiência. Quando viajou, quando chegou lá no local de viagem, o intestino não funciona. Começa, ou ele fica mais lento, ou ele realmente não funciona. 2, 3, 4 dias que você fica ali na viagem, ele não dá sinal. Ele não funciona, né? E isso é porque o intestino, ele é muito sensível. Qualquer mudança de horário, qualquer mudança de alimentação, e geralmente quando a gente viaja, a gente não mantém a mesma rotina que a gente tinha, tanto de alimentação, quanto de atividade física, quanto de dormir, né? Geralmente vai dormir mais tarde, né? Ou acorda, né? Muito mais tarde, ou vai dormir mais tarde. Então, assim, a gente não mantém essa rotina, tá? E isso pode ser um dos fatores que prejudica aí o funcionamento do intestino. Pablo colocou aqui, meu relógio intestinal virou uma bagunça. Era super certinho. Tem que ver o que tá acontecendo aí. Que mudanças que você andou fazendo, Pablo. Então, nas viagens, é comum acontecer isso. Mas é só eu tô falando das viagens, mas só pra fazer esse link com vocês. Que o nosso intestino, ele é muito sensível às mudanças, tá? Então, quando a gente muda, né? Quando a gente começa a mudar a nossa rotina, qualquer coisa na nossa rotina... Estresse é batata pra acabar com o nosso intestino, tá? Estresse quando a gente tá naqueles momentos muito irritados. Até por isso, né, que é aquela história do enfesado, né? O enfesado é porque tá cheio de fezes, né? Então veio a palavra, né, enfesado. A pessoa tá cheia de fezes e a pessoa fica irritada. Quanto mais o meu intestino tem dificuldade de funcionar, tem dificuldade de sinalizar para o nosso cérebro, né, as coisas, mais irritada eu vou ficar, mais estressada eu vou ficar. Então, isso vai virando um ciclozinho vicioso, tá? O emocional, né, que a Kenia tá colocando, emocional, ansiedade, isso prejudica muito, tá? O intestino. Por quê? Porque a gente tem uma relação do intestino com o cérebro muito importante, muito dinâmica, né? Que está relacionada principalmente aos neurotransmissores, né? Todos os nossos sinalizadores. Então, o GABA, a serotonina, a dopamina, são todos neurotransmissores importantíssimos do nosso corpo para o bem-estar, para a sensação de prazer, né? Para o foco, concentração, por exemplo. A gente tem todos esses sinalizadores que eles precisam estar, né, indo para o cérebro. Quando não precisa, volta para o intestino, vai para o cérebro, o intestino sinaliza, precisa de novo. Isso tudo é o tempo inteiro, né? Só que se a gente não tá nutrindo o nosso intestino, se a gente não tá cuidando da saúde do nosso intestino, isso não vai funcionar direito. E se não funciona direito, ele vai
gerando, né, uma cascatinha de problemas. Você vai ficando mais irritado, você vai ficando mais estressado, aí do estresse gera de novo, né, prejudica o intestino não manda a sinalização de novo para o cérebro e isso vai virando um problemão, né? Daqui a pouco a gente tá com depressão, a gente tá com vários outros problemas por conta de algo que talvez seria tão simples, né, da gente resolver, de ajudar. Então, olha só o papel importante do nosso intestino, né? Então, é um papel importantíssimo. Mas, voltando um pouquinho, né, sobre essa ligação do cérebro, quando a gente pensa em função intestinal, a gente nunca lembra do cérebro, né? Geralmente, quando a gente pensa em função intestinal, a gente só pensa que tem que eliminar alguma coisa, né? Tem que eliminar alguma coisa, mas a gente não pensa nesses sinalizadores, nesses neurotransmissores. Que uma das causas também dessas disfunções, né? São as noites mal dormidas. Então, o sono prejudicado também prejudica o intestino e também prejudica as sinalizações, tá? As sinalizações dos neurotransmissores, que são responsáveis pelo humor, né? Pela nossa alegria, tristeza. Então, vocês estão vendo como é um conjuntinho de coisas que vão acontecendo por conta do intestino? Então, o intestino não tá legal, eu não tô nutrindo o meu intestino direito, ele vai mostrando pro nosso corpo que tem algo que não tá legal, que eu preciso cuidar, que eu preciso tratar. Mas a gente não presta atenção, porque primeiro, a gente não presta atenção no nosso corpo, né? Depois, a gente não presta atenção na nossa alimentação. E por último, a gente não presta atenção nas nossas fezes. Quem aí olha o cocô? Como que ele está, né? Tá duro? Tá mole? Tá claro? Tá escuro? Tá em formato de bolinha? Tá em bastão, né? Como que tá? Vocês olham de vocês? Eu vou tomar um chazinho aqui e esperar vocês responderem. Não fiquem com vergonha não, pode responder. Eu olho o meu, tá? Aprendi a olhar, né? Com frequência. Então, a gente precisa olhar as nossas fezes pra gente identificar muita coisa. A gente consegue identificar muita coisa quando a gente observa as nossas fezes. Né? Até as cores, né? O formato, tá? Tudo isso ele sinaliza se o nosso intestino tá legal, se ele não tá legal, tá? Então, se vocês não olham, começam a observar, olha a urina também, né? A cor da urina. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa conhecer o nosso corpo, como ele está, tá? A questão E serve de alerta aí, né? Vamos observar, porque é o primeiro sinal, né? Então, às vezes está com uma cor diferente, não está pastoso, né? Tá muito líquido, ou tá em formato de bolinha, né? A gente tem uma escala de Bristol que a gente chama, que a gente avalia, né? Como que estão as fezes, pra gente entrar com tratamento, com as alternativas aí na alimentação pra resolver, né? O problema do intestino, tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a disbiose, tá? Um pouquinho mais. Quando a gente fala desse desequilíbrio, né, do nosso intestino tá funcionando direito, a questão da disbiose, né, que é um desequilíbrio da nossa flora intestinal, isso pode causar muitos desconfortos também. Então, os gases, né, às vezes a pessoa solta muito pum e é fedido, né? Então, isso pode ser um desequilíbrio lá, uma disbiose intestinal. Então, você está colonizando muito de um tipo de bactérias lá que não são interessantes, né? Ou uma espécie está em muito maior quantidade do que outra. Então, o organismo ele começa a ficar em desequilíbrio. E o nosso intestino ele precisa estar em simbiose, né? Que é um equilíbrio, né? Um equilíbrio de toda aquela flora ali que tem ali, de todas as bactérias, de fungos que podem estar ali no nosso intestino. E muitas vezes, como que a gente quer resolver o problema do intestino? Falem aí pra mim, como que vocês gostariam de resolver o problema do intestino de vocês?
eu vou falar dos meus pacientes, como que eles chegam querendo resolver esses problemas. Geralmente, sabe o que os pacientes fazem? Eles já falam assim, eu quero tomar alguma coisa, eu quero um probiótico. Me prescrevem uma suplementação, né? Um chá, um probiótico para resolver o meu problema. Então, muitas vezes a gente quer aquela varinha mágica, né? Para resolver de uma vez por todas todos os seus problemas. O problema do intestino, né? Vai resolver assim. E não é assim. Para a gente melhorar a nossa função intestinal, para de fato a gente ter um intestino saudável, a gente precisa trabalhar várias questões no estilo de vida. Como eu já falei para vocês, atividade física, né, é um deles, tá? Então, se eu não faço atividade física, a minha mobilidade ali, né, os meus reflexos, né, os movimentos do meu intestino vão ficar prejudicados. Se eu consumo muito açúcar, muito alimento ultraprocessado, também vai ficar prejudicado o meu intestino. Se eu sou aquela pessoa que toma muita medicação, né? Fiquei constipada, já entra com medicação, com laxante, também você vai ter problema, assim, crônico, se você não parar com isso e tratar realmente. Então, a gente precisa ver várias questões. Atividade física, o dormir, né? Como que está o seu sono, é importante. Estresse, né? A alimentação. Então, tudo isso vai mexer no teu intestino, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora como que a gente pode ajudar esse intestino. De que forma, né, que eu faço. Vou falar um pouquinho como eu faço, como eu trabalho lá aqui no consultório, né? Com os pacientes que precisam tratar o intestino, estão com constipação, estão com diarreia, estão com desbiose. Como que é feito, tá? Primeiro, eu faço primeiro toda uma anamnese para tentar entender onde que está esse problema, né? O que tá levando, né, ele a desenvolver esse problema do intestino. E primeiro a gente não introduz nada, tá? Não coloco probiótico, não coloco fibra, não coloco nada. Eu costumo fazer primeiro 7 a 15 dias de exclusão. O que é essa exclusão? Isso não significa que você nunca mais vai comer esses alimentos, tá? Mas você vai retirar por um período de tempo da sua dieta, e aí depende do paciente, eu coloco 7 dias ou 15 dias. Essa exclusão é pra gente perceber como que o teu corpo, o teu organismo se comporta sem esses alimentos, que são os alimentos mais alergênicos, os alimentos que mais causam constipação, causam diarreia. Então, os alimentos mais comuns, né, que estão relacionados às doenças do intestino. Então, a gente tira leite e derivados, tiro carne vermelha também, as carnes vermelhas, leite derivados e os alimentos ultraprocessados, que são fontes de trigo, tá? Então, tudo que tiver glúten, que tiver a caseína e que tiver carne, né? A gente exclui, tá? Então, eu trabalho primeiro com a exclusão para ver como que o corpo vai se comportar, tá? Então, isso depende da pessoa, coloca um tempo de 10 ou coloca um tempo de 7 ou de 15 dias. Além disso, além dessa exclusão, a gente entra também com o ajuste da hidratação. Sem hidratação, intestino não funciona de jeito nenhum, tá? E aí, não é só hidratar no período que eu tô com constipação, no período que eu tô pensando na minha função intestinal. É todos os dias. Muitas vezes a gente acha que a gente tá consumindo a quantidade de água ideal, suficiente, mas a maioria das vezes, quando eu faço o testezinho lá com o paciente, né, que ele vai marcando a quantidade de água, geralmente dá abaixo do que era necessário.
Em média, eu coloco para os pacientes que já estão com algum problema intestinal, que já vem com alguma queixa, né, de intestino, constipação, uma média de 35 a 40 ml por quilograma de peso de água, tá? E aí a pessoa vai fazer o consumo dessa quantidade de água, né, diariamente, e realmente marcando, coloca na geladeira aquela garrafa vai ser sua, né? Você vai tomar só daquela garrafa para você identificar se realmente você está tomando ou se você não está tomando na quantidade suficiente. Então, a primeira coisa é a exclusão dos alimentos que prejudicam o teu intestino e a inclusão de água, né? Em maior quantidade. Além disso, a gente tem também alguns outros alimentos que ajudam bastante. E aí a gente começa a inclusão de alguns alimentos. Eu coloco frutas, verduras, né? E legumes como sendo base da alimentação, porque é elas que vão fornecer a quantidade de fibras, de fitoquímicos, de antioxidantes, né? Que vão ajudar tanto na resposta inflamatória quanto no volume, né? Na quantidade de fibras que é necessário para o intestino funcionar melhor. Além disso também, a gente pode colocar chás, né? Então, geralmente depois do 7º dia de exclusão, que aí o intestino já começa a estar melhor, né? Com bactérias melhores, né? Tá selecionando melhor as cepas, né? Que a gente fala das bactérias. Aí sim a gente começa a introduzir algumas outras coisas. Por exemplo, chás. Aí eu começo a colocar os chás, né? Tem alguns chás que ajudam bastante no intestino e tem outros chás que não ajudam diretamente o intestino, mas eles ajudam no processo de digestão das enzimas, né? Então, eles vão estimular as enzimas lá no estômago, que também são importantes para o processo de digestão. Então, muitas vezes o problema também não está no intestino, está no estômago, como eu falei para vocês no começo. E aí, se eu não resolvo o problema do estômago, eu não consigo resolver o intestino. Então, eu preciso saber onde que tá. Então, alguns chás, eles vão ajudar mais o estômago, né? E outros, eles vão auxiliar no intestino, tá? Então, eu excluo, né? A caseína, a carne vermelha, o glúten, coloco mais água, trabalhamos com maior quantidade de frutas, vegetais, né? Em geral, os chás. E por último, depois dos 15 dias, né, que você já fez de exclusão, você já começou a fazer essa dieta, aí a gente acrescenta os probióticos, tá? Não adianta simplesmente você colocar de imediato um probiótico no seu dia a dia, pensando que ele vai ajudar o seu intestino. Se o teu intestino, se o teu organismo está muito inflamado, se o teu organismo, você não sabe o que tem ali no teu intestino, que tipo de bactérias tem ali, né? Porque dependendo do probiótico, por exemplo, se no teu intestino tiver uma quantidade de fungos, por exemplo, dependendo do probiótico, você estimula, tá? Aquilo ali, a fermentação, e aí vai provocar mais inchaço, mais gases, e aí não vai ser legal. Então, a gente, primeiro, né, antes de dar um probiótico, a gente tem que trabalhar ali o intestino, melhorar as bactérias ali, a colônia, né, as colônias de bactérias ali, para depois a gente pensar em colocar um probiótico, tá? Eu gosto muito de trabalhar também com fermentados, aí vai de cada um. Como os alimentos, como o nosso organismo, cada um reage de um jeito, né? Como é muito individualizado, existem fermentados, né? Que a pessoa não tolera. Tem pessoas que, por exemplo, fazem uso do kefir, principalmente quando elas colocam com leite, né? O cultivo lá do kefir com leite. Geralmente elas relatam constipação, né? Não melhora, não tem uma melhora. Então, existem pessoas que se dão bem com os probióticos e com os fermentados e outras que não se dão bem, tá? Então, o kefir e a kombucha, né?
elas são fermentados, tá? Nem é considerado probiótico. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eles não são considerados probióticos aqui ainda, por questões de Anvisa, tá? De regulamentação, né? De estudos ainda que não foram suficientes para que a Anvisa reconhecesse como probióticos, tá? Mas são fermentados excelentes para o nosso organismo. Quem faz uso, né, dos fermentados vê uma melhora no intestino, porém tem essas individualidades. Tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão bem com os probióticos, tá? Então você pode acrescentar os probióticos, os fermentados, sim, tá? É excelente por várias outras questões, né, de benefícios que os fermentados trazem, né? Mas você tem que perceber no seu organismo como que o teu intestino se comporta. Muitas vezes o fermentado para você não vai ser legal, então você tem que ir avaliando isso, tá? Depois desses 15 dias, né, de restrição e de mudança na alimentação, né, colocar os probióticos, colocar esses fermentados, né, as frutas, verduras, hortaliças sempre. As castanhas também são excelentes, porque tem uma quantidade de gordura boa, né, eles vão ajudar também na motilidade intestinal, então é legal colocar. Depois disso tudo, a gente volta a inserir os alimentos que a gente tinha retirado, devagar, prestando atenção para ver se você não vai ter uma piora, tá? Então, voltei a consumir a carne vermelha, tive uma piora, opa, já segura um pouquinho mais. Voltei a introduzir o leite, né, derivados, tive uma piora, vamos recuar de novo, tá? Então, a gente vai colocando isso depois devagar para ver, cada um comporta de uma forma, tá? A gente pode fazer toda essa estratégia, né? Sempre, claro, o melhor é você estar acompanhada, né? Principalmente se for um idoso, por exemplo, ele precisa ser acompanhado por um profissional, porque depende muito, muito, muito de outras questões. Às vezes os idosos têm questão de hipertensão, problema cardíaco, né? Então tem outras questões também, diabetes, e aí a gente tem que avaliar um contexto maior, né, do que só o intestino. Então é preciso ter bastante cuidado quando a gente vai trabalhar uma estratégia para melhorar o intestino, para que no caso do idoso, né, Kênia, que você está perguntando, ele não tenha uma piora de outras patologias, tá? Então é preciso a gente estar bem atento. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente pode fazer no caso do idoso é aumentar o consumo de frutas e hortaliças, né? Água, e geralmente o idoso ele tende a diminuir a ingestão de água também, tá? Fazer exercícios, claro que sempre orientado, né? Ver se a possibilidade, então ver se consegue pelo menos movimentos, né, na região abdominal, nas pernas, para ver se consegue melhorar essa motilidade, para amenizar, tá? Porque às vezes, no caso do idoso, a gente tem que avaliar todo um contexto, tá? Porque pode ser que tenha outras causas também, e aí tem que ser junto com o médico, né, junto com a equipe multiprofissional para fazer um melhor tratamento, um melhor diagnóstico, para ver se realmente o problema dele é só relacionado à constipação, só alguma coisa mais simples, né, do intestino mesmo, a nível intestinal, ou se não, ou se tem alguma outra coisa, alguma outra causa maior. Tem uma outra questão também importante, que às vezes a gente não leva em consideração, mas é o consumo de magnésio, tá? Se eu tenho também o consumo de magnésio muito reduzido, né, eu posso ter constipação, tá? Então, por isso que eu tô falando, que é muito individual, tá? Então, a gente avalia bem para ver todas essas questões. Então, se com a mudança da dieta, a mudança do estilo de vida, a introdução dos alimentos fermentados, a exclusão desses alimentos que prejudicam o intestino, se tudo isso não melhorou, aí a gente precisa realmente de uma junta, né? A gente precisa ver com o seu médico, se não está envolvido outras questões, né? Mais sérias, mais graves, que aí realmente precisa de outro tipo de intervenção, tá? Mas, em geral,
pra gente melhorar a função intestinal é dessa forma, tá? Não melhorou, procura a equipe, procura realmente uma ajuda profissional mais direcionada para que avalie melhor, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria conversar, né, nessa live sobre o intestino, sobre a importância do intestino, né? Espero que tenha esclarecido muita coisa, que tenha ajudado. Uma das coisas que a gente trabalha, né, só para não deixar passar, quando a gente fala em dieta, né, pro paciente que tem um intestino que tá doente, né, seja constipação, diarreia, seja o que for, a gente trabalha muito a questão anti-inflamatória, tá? A gente vai muito pelo caminho da dieta anti-inflamatória, né? Então, a dieta anti-inflamatória, ela ajuda bastante porque ela ajuda a resolver o processo inflamatório, né? Então, ajuda a melhorar de uma forma geral a saúde do intestino, né? Então, a gente utiliza grãos, sementes, né? Castanhas, sempre alimentos integrais, né? A retirada do leite, do queijo, né? Desses alimentos que são mais agressivos, né? Para o intestino. Aí a gente coloca sempre gorduras boas, azeite, abacate. Então, tudo isso anti-inflamatório, tá? Eu gosto de utilizar muito shot anti-inflamatório também, nesses casos. Aí utiliza vários alimentos anti-inflamatórios, né? Para ajudar aí no processo. Então, isso geralmente é o que a gente trabalha, é o que a gente faz para melhorar a questão intestinal. E sempre respeitando a individualidade, né? Lembrar que se você tem um quadro, olha, que tá há muito tempo, né? Que já faz bastante tempo, vai para um profissional para ele fazer uma coisa bem direcionada para você, avaliar melhor, né? E trabalhar essa questão para te ajudar a resolver o teu problema, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto e não deixe de dar sugestões lá vou abrir a caixinha, né, de sugestões para live. Aí, coloquem lá as sugestões de vocês para que eu trabalhe em cima do que vocês querem saber, tá? Então, eu quero saber mais sobre, sei lá, tipo de dieta, né? Qual é o tipo de dieta? Aí a gente vai trabalhar. Não, quero saber mais sobre intestino, quero mais questão sobre atividade física, emagrecimento e tal. Então, vocês vão direcionando aí as lives, tá? Coloquem as sugestões que eu vou trabalhando com vocês, tá bom? Um beijão, até a próxima live.